Olá, sou o professor Napoleão Mendes e este ano iremos nos aventurar com a história, aqui na Unidade Escolar Municipal Adroaldo Gomes. Bem, onde eu vou poder encontrar o material para acompanhar essas aventuras? Vai acontecer de duas formas. A primeira é fisicamente lá na escola, onde vocês vão pegar o material com alguém da secretaria ou outro funcionário da escola. O segundo modo ocorre toda semana quando os professores disponibilizam nos grupos de WhatsApp a atividade junto com o texto da semana. Ok? Entendido? O que fazer então depois que vocês tiverem contato ou tiverem acesso a esse material? Vocês vão ler, copiar somente as questões, responder essas questões, na sequência irão tirar uma foto e, no próximo passo, irão enviar essas fotos das questões respondidas para o professor fazer a correção e tirar dúvidas também. Tá certo? Prestem atenção e muita atenção. Quando vocês forem fazer a cópia, não esqueçam de fazer o cabeçalho completo. Nome da escola, a data, o nome de vocês, primeiro nome e o sobrenome, tá certo? Não esqueçam de hipótese alguma de colocar o ano em que vocês estão e a turma. Ok? Entendido até aqui? Então, vamos lá. Preciso, a partir desse momento, da completa atenção de vocês, dessa força que eu sei que vocês têm. Nossa aula de hoje terá como tema a Igreja e o Cristianismo na Idade Média. O texto que vocês têm em mãos agora tem como tema a Igreja e o Cristianismo na Idade Média. Nós vamos abordar nesse texto 3 elementos: a Igreja, o Cristianismo e esse período aí que vai do final da Idade Antiga até o início da Idade Moderna, chamado de Idade Média, um período que ocorreu exclusivamente na Europa. Entendido? Só para revisar. Durante a lenta e profunda crise vivida pelo Império Romano, que se vocês lembrarem das nossas aulas lá do final do 6º ano, tá certo? Lembraram? Acho bom, tá certo? No século III, o Império Romano vai passar por uma crise, na qual ele não vai conseguir mais se manter unificado e nem mais proteger as terras que antes ele dominava. E isso vai dar abertura para que os povos germanos, que eram tratados e chamados de povos bárbaros pelos romanos, comecem a invadir as terras do antigo Império Romano. Tá certo? A vida na Europa, que era uma dessas regiões controladas pelo Império Romano, com isso vai se desorganizar. E as suas populações foram tomadas pela insegurança e pelo medo. Por quê? Pelo medo da invasão dos povos bárbaros. O povo que antes estava perto dos castelos, perto das cidades construídas pelos romanos, temendo a invasão dos bárbaros, que estavam de olho direto nas riquezas dessas cidades, eles acabaram fugindo para a zona rural, provocando aí o que nós já trabalhamos anteriormente, chamando de processo de ruralização. E isso daí acompanhado dessa insegurança e desse medo. Entendido? Revisãozinha básica aqui para a gente poder pegar gosto pelo conteúdo. Vamos em frente. Nesse contexto de medo e insegurança por causa das invasões bárbaras, a igreja era a única instituição capaz de oferecer proteção e ajuda a essas populações. Justamente, dar um abrigo para essa população que está fugindo, temporário, é claro, um pouco de alimento, um pouco de consolo também, porque vamos pensar bem, nesse período de grande medo e agitação, a igreja era responsável por levar a calma à população. A igreja é que acalmava a população, lembrando que todo o sofrimento que ela estava passando naquele momento iria ser recompensado
depois que a pessoa morresse. Se ela obedecesse à igreja, é claro. A igreja se mantém aí, tá certo, como um elemento de ligação entre o homem e Deus. Se você obedece à igreja, então você está obedecendo a Deus. Então, você pedindo a proteção e sendo ajudado pela igreja, você está sendo ajudado também aí por Deus. É essa mentalidade que a igreja produzia nas pessoas nesse período. Então, logicamente, as pessoas iam direto para a igreja como um local de salvação, um local onde eles esperavam encontrar esperança, paz. Certo? Entendido? Nos primeiros tempos, o sustento da igreja provinha de esmolas dadas pelos fiéis, principalmente nos primeiros séculos da Idade Média, tá certo? Quando a igreja ainda estava se formando, ainda estava se organizando para o que depois seria uma das instituições mais organizadas que nós vamos ver no período chamado de Idade Média, ou também chamado de Idade Medieval ou período feudal. Geralmente vocês vão ver esses três nomes aí quando vocês estiverem estudando sobre esse período. Posteriormente, a igreja passou a acumular um patrimônio crescente, formado de doações em terras e dinheiro que ela recebia dos seus fiéis. Muitas das terras que ela passou a receber foi por causa do apoio que ela dava a nobres, principalmente a reis. Se vocês forem lembrar aí, tanto na dinastia Merovíngea quanto a dinastia Carolíngia, eles vão ter vários acordos aí entre a igreja de apoio mútuo. E várias terras vão ser doadas aí para a igreja. E com isso a igreja vai conquistar um patrimônio crescente, um patrimônio muito rico. Outro elemento era que assim que a igreja se estruturou, os membros da igreja, que nós chamamos de clero, eles não podiam se casar. Então, eles não tinham descendentes. Logo, a igreja passava a acumular dinheiro justamente por causa desse elemento. Como os seus membros não tinham que gastar dinheiro com suas famílias, porque eles não tinham famílias, ou pelo menos eles não deveriam ter famílias, nós sabemos que alguns quebravam esse voto por debaixo dos panos, tá certo? A igreja acumulava esse dinheiro, acumulava essa riqueza. No século IV, a igreja ganhou o direito de não pagar impostos. Vejam bem, ela já recebia dinheiro de esmolas. Depois ela passou a receber dinheiro e terras em forma de doação. E ela ganhou, no século IV, esse direito ganho pela igreja no século IV vai se tornar um privilégio que vai fazer a diferença entre os seus membros, a nobreza e o restante da população comum. Não podemos deixar de esquecer que a população comum, os camponeses, era quem sustentava, na verdade, a nobreza e o próprio clero. Além dos impostos que os camponeses deveriam entregar para os donos das terras nos quais eles trabalhavam, que eram os seus senhores feudais, eles também deveriam pagar o dízimo, que correspondia a 10% de tudo aquilo que eles produziam. Isso também é ainda uma das fontes de riqueza para a igreja. Não podemos esquecer esse pequeno detalhe, tá certo? E também ter um tribunal próprio, ou seja, ela poder resolver os seus problemas sem interferência de outros, principalmente sem interferência da nobreza. Veja bem que ela está querendo ter a sua independência da nobreza, ela não quer ficar totalmente dependente da nobreza, tá certo?
Em 445, desejando prestigiar a sua capital, o imperador romano concedeu ao bispo de Roma autoridade sobre os outros bispos. O que a gente está vendo bem aqui? Que no ano de 445 nós vamos ter aí o surgimento de uma importante figura na história do cristianismo e na história da igreja. Quem é essa figura? É o bispo de Roma. Esse bispo passou a ser chamado de Papa. Olha só, e ele era considerado herdeiro e representante do apóstolo Pedro, que era tido como o primeiro bispo de Roma. E segundo os textos religiosos, a pedra fundamental sobre a qual a igreja foi construída. E aí, meus aventureiros, já estão sentindo esses músculos começarem a trabalhar? Isso daí significa que o estudo de vocês está dando resultado. Estamos ficando mais fortes, mais rápidos, mais sagazes, mais espertos, conhecendo mais sobre o nosso passado, conhecendo mais sobre a história do ser humano. Tá certo? Então, vamos continuar com a aula. Abaixo do Papa estavam os bispos, e abaixo deles, os padres. E, por sua vez, abaixo dos padres estavam os párocos. Vejam que aqui nós temos uma hierarquia estabelecida, mostrando que essa instituição era bem organizada. Os padres, os bispos e o Papa estavam em contato direto com o mundo. Logo, eles eram responsáveis por realizar missas, batismos, casamentos, consagrações, entre outras coisas. Por isso, essa parte do clero era chamado de clero secular. O clero secular ele vai se diferenciar de uma outra classificação dentro da igreja chamada de clero regular. Por quê? O clero secular, como já mencionado, vivia mais próximo da população comum. Já o clero regular eram aqueles que se dedicavam à vida monástica, ou seja, a uma vida mais isolada nos monastérios, tá certo? E por isso tinham regras mais rígidas de conduta e comportamento e de contato com o restante da população. Geralmente eles procuravam uma vida mais pacífica e afastada do restante da população para assim estabelecer, segundo suas regras, uma vida de contemplação à sua fé, à sua religião. Entendido? Essa pequena diferença? Bem, espero que estejam entendendo tudo até o presente momento. Mas se não, ainda resta alguma dúvida, não se preocupe. Isso é parte do processo que nós estamos passando. É parte do caminho pelo saber. É parte pela aventura de entender a história do ser humano. Entender a presença do homem no nosso planeta, o planeta Terra. Se estiverem com mais dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo pelo privado no Instagram, ou então deixe seu comentário aqui abaixo. Farei de tudo para responder prontamente aos comentários e às perguntas que forem feitas. Entendido? E agora, chegou aquele momento que não gosto. Não gosto realmente. Mas tenho que entender que tudo que é bom, uma hora também acaba. E hoje, nossa aula acabou. Já estou com saudades de vocês, hein? Agradeço desde já a atenção, a presença e a força de vontade de vocês. Tenho certeza que o momento pelo que passamos logo vai encontrar uma solução e poderemos estar todos juntos novamente. Tá certo? Então, esse é o fim. Por hoje, hein? Tchau!